Olá pessoal, seja bem-vindo a mais outra videoaula e hoje nós vamos continuar o que nós começamos na segunda aula, que era sobre o while. Começando, eu mostrei tudo sobre o while desde o disco C. Se você ainda não viu a outra videoaula, é bom que você acompanhe para você ter uma ideia do que eu estou falando. Eu mostrei que o while ele tem uma impressão, faz-se como se fosse um Windows dentro do Linux. Então ele abre uma janela e ele simula seu Windows dentro do Linux. Por isso que você consegue rodar a maioria dos aplicativos. No aplicativo passado eu mostrei que eu tinha dentro dos meus arquivos de programa o Counter-Strike, que é um jogo, né? E eu tinha também um programa, o WinRAR, que eu desinstalei para a gente mostrar como é que funciona a instalação do WinRAR no Linux, né? Evidente que quando eu falo WinRAR no Linux, eu posso dizer o seguinte, que tem várias opções. A primeira opção de você instalar o WinRAR é utilizando mesmo o WinRAR desenvolvido para o próprio Linux, quando eu digito o comando sudo apt-get. Sempre, gente, quando vocês forem digitar o sudo apt-get, você digita o apt traço, aí o get, aí o nome install, certo? E na outra aula não ficou bem feito isso, a gente agora está normalizando. Então você vai clicar aqui, ó, vai digitar esse comando sudo apt-get install, né? E o nome do programa, o exemplo claro, RAR, que seria o WinRAR, você instalando ele para ele funcionar dentro do Linux. Mas, como a gente está dando uma aula aqui sobre o while, então nós vamos fazer com que ele instale o próprio arquivo do Windows, certo? Deixa eu só procurar ele aqui, porque eu não lembro mais onde foi que eu botei, mas está aqui, ó, while, o WinRAR, e ele está com um formato, né, .exe, né? Então nesse caso aqui, ó, eu vou emular ele, eu vou abrir ele carregando o aplicativo do Windows no INI. Eu posso fazer isso daqui dando um clique. Normalmente o meu programa já reconhece. Se ele não reconhecer, você pode ir no formato original que a gente mostra aqui, ó, tá? E ele vai começar a instalar normalmente. Aguarda alguns segundos, veja só que já estou abrindo aqui, ó, o programa que é desenvolvido para o Windows. Nesse momento ele está abrindo no Linux e vai instalar normalmente. Exemplo, vamos lá. Compreenda só que ele instalou normalmente no Linux. Então, com isso eu quebro um pouco aquele preconceito do usuário dizer que não tem programa para rodar no Linux. O programa do Windows roda muito ruim no Linux. E nós vamos encontrar ele aqui, ó, em programas, está aqui, ó, o WinRAR. Quando eu abrir aqui, ó, ele vai abrir com todos os programas que estão dentro da minha pasta Home. Na outra aula passada eu falei que isso daqui eram meus documentos, mas na realidade ele foi renomeado por mim com o nome de meus documentos. Mas essa pasta a gente chama ela de pasta Home, a pasta do usuário do sistema, certo? Então aqui, ó, perceba só que esse nome aqui, ó, é Home e Rai, que é o meu nome, né? O meu nome é Raimundo, então eu coloco só a abreviação de Rai. Então você percebe que com isso você consegue alternar, instalar programas do ARM tranquilamente, tá? Deixa eu só fechar aqui para a gente poder dar continuidade a esse programa. Coloquei um efeito aqui, gente, e ele está um pouco fazendo me perder na videoaula, certo? Veja só, estamos aqui dentro da parte de usuário e agora também nós vamos mostrar um ponto muito importante para que o seu ARM funcione normalmente.
quando você vai instalar um determinado programa, porque tem muita gente que tem dificuldade, está no Wine, mas aí clica no Wine, o Wine não instala nada, né? A primeira coisa que você deve procurar saber qual é a versão que você está querendo rodar, se o seu programa é desenvolvido por XP, se ele é desenvolvido para o Windows 2000, o Windows ME, que é a mesma coisa quase do 98, ou do 95. Se ele for do XP, então você vai clicar aqui, ó, adicionar a aplicação, no caso, pro XP, tá? Mais ou menos desse tipo aqui, você vai adicionar, tá? Aí você quer, por exemplo, que ele rode o Counter-Strike, então você vai procurar aqui, ó, Counter-Strike, vai abrir, tá? E ele já vai passar a reconhecer ele como, toda vez que você clicar nele, ele vai abrir como se fosse o XP, tá? Outro ponto importante é quando você vai trabalhar com isso aqui, você deve sempre lembrar das bibliotecas. O que são bibliotecas? É justamente isso daqui, ó. No Windows a gente tem esse nome por chamado DLLs do programa, né? Então você fala assim, está faltando DLLs no programa. Então aquele arquivo que trabalha, que mostra para o servidor como é que ele trabalha, certo? Depois que eu fiz isso daqui, ó, normalmente eu vindo, só um minutinho, eu venho no Wine, na configuração, e eu também tenho que habilitar algumas partes do vídeo, se necessário. Essa aba aqui normalmente você pode deixar como padrão, tá? Não precisa alterar, mas se você quiser ter uma área de trabalho alternado dentro do próprio Windows, como se fosse um sistema mesmo, tivesse fora, no caso um VNC, então você pode utilizar ele, né? Esse daqui são as bibliotecas, né? As unidades que você quer que reconheça, exemplo, se o seu está no disco C, no pendrive ou na mídia, né? Você pode também utilizar dessa forma, certo? Outro ponto importante quando você trabalha com o Wine é você saber como manipular alguns arquivos, certo? Alguns arquivos, veja só, tem arquivos que ainda não conseguiram até hoje roda ele via Wine, mas no caso, o que você vai fazer? Você vai entrar dentro do Windows e vai copiar todas as bibliotecas do disco C, no caso do Windows, certo? E você vai clicar aqui, ó, no System 32, no System comum e nas fontes. Vai pegar tudo que está lá dentro e colocar. Depois você vai lá no editor no terminal e você vai digitar o nome Regedit, que é um registro do Windows, né? Você vai colocar esse nome Regedit e ele vai abrir o registro do Windows. Nesse caso aqui ele está abrindo o registro do Wine. Só que você pode muito bem importar e exportar. Lá no Windows também você pode importar e exportar o registro do Windows. Então, para aquele jogo que não rodou, por exemplo, no Wine de primeira mão, quando você instalou, então você vai vir aqui, você vai exportar daquele Windows que está funcionando para dentro do Wine. E normalmente ele vai rodar tranquilamente, certo? Gente, essa aula termina aqui. Até a próxima.